Então, meu nome é Bruna dos Santos Dutra, sou brasileira, nascida no sul do Brasil. E brevemente, não tem como separar a história do Serralves do Porto. Em 2008, foi a minha primeira vez em Portugal. Vim como Erasmus para fazer o último semestre da faculdade. O que estudava? Educação Física, na FADEUP. E num dos primeiros compromissos ou calendário de eventos, nós tínhamos um piquenique no Parque de Serralves com os Erasmus da altura. Isso foi por volta de fevereiro de 2008. Eu lembro que tinha imensas pessoas de todos os lados. Foi a primeira vez que eu vi alemães, franceses, espanhóis, toda a gente a falar todas as línguas. Eu acho que tinham para ir 50 pessoas ou mais, mas na minha cabeça era muita gente. Tínhamos batatinhas, tínhamos vinho, tínhamos tudo isso. E eu lembro que ficou aquela imagem bonita de um gramado e tanta gente. E foi eu percebi que eu era uma formiguinha, que aquilo era tão pequenino e eu, saindo do sul do Brasil, tinha chegado em Portugal e tinha visto tantas pessoas. Então ficou aquela imagem daquele evento e daquele lugar muito bonito. E na minha cabeça, eu pensei, se um dia eu tiver filhos, eu quero trazê-los para conhecer o Serralves. E o tempo foi passando, voltei em 2011, 2012 para fazer o mestrado, ainda na FADEUP. Depois voltei em 2016, 2018, 2022 e no ano de 2023, com a minha filha já com 6 anos, hoje num dia bonito, vi lá na internet, olha, Serralves faz 100 anos. E eu disse, filha, vamos lá num lugar onde a mamãe foi há muitos e muitos anos atrás, quando tu nem existia. E estamos cá hoje. Então ela está cá. Está cá, está a andar nos gramados que eu em 2008 estive como Erasmus. Lembra-se onde é que foi esse piquenique? Em que parte do parque? Não sei dizer agora, porque como cheguei e estou recém a chegar, eu não consigo identificar a mesma visão, exato. Mas depois eu quero encontrar o mesmo sítio e tentar encontrar e dizer para ela onde é que nós estávamos. E algo que eu achei agora quando percebi que algumas pessoas trazem fotografias, hoje nós temos câmeras, a captura é muito fácil, mas naquela altura não era tão fácil. Então eu tenho essas imagens na minha cabeça, mas eu não as tenho como fotografias. E hoje o meu desafio vai ser nesse passeio encontrar o sítio onde nós estávamos, para mim tentar reconhecer. O que é que ficou, para além de ter sido um momento de convívio importante na si, te recordava uma imagem específica do parque, da casa grande lá em cima? Eu lembro-me de um caminho como se fosse comprido e que tinha um gramado. E eu lembro que quando eu cheguei por uma cena ao lado. E aí logo eu vi as pessoas com as batatas e os vinhos e as coisas. E eu comecei a olhar aquilo tudo e eu disse, meu Deus, que lugar lindo! E que lugar lindo! E aí já as pessoas... Então eu lembro de um caminho comprido, de um gramado, e hoje eu vou ter que saber onde é que é isso, porque não foi no mesmo sítio que eu entrei. Eu entrei pela rua ao lado, e se eu não me engano, naquela altura eu entrei por uma outra entrada. Assim. Ter entrado por cima pela principal? Eu acho que sim, não era pela mesma de hoje, de certeza. Mas pronto, eu lembro da natureza, do espaço, daquele caminho longo, e de pensar, como pode existir isso dessa forma no meio da cidade? Como é que pode isso acontecer, mesmo meio aos prédios e tudo isso? Era um refúgio. E sempre quis voltar, desde 2008, e não consegui, assim. Então, nesses anos em que se voltou a Portugal, não veio? Nunca mais vim. É a segunda vez que... Exatamente. Então, 2008, 18 foram 10 anos, são 15 anos. 15 anos que eu estive cá. Esse filho está a gostar? Ah, minha filha achou lindo, já estava ali a correr no gramado e... Mas quando vieram, não se recorda de ter visitado a casa grande cá lá em cima? Eu não lembro dessa casa. Eu lembro muito mais da natureza e me encantar com o fato de ter um lugar com verde, com tudo isso. Eu não estou a me recordar. Talvez se eu tivesse entrado pelo mesmo sítio, fizesse memória se eu passei ou não por lá. Mas pronto, eu lembro do verde, assim, da natureza, de pensar, nossa, como pode ser tão lindo no meio das... É um parque especial por isso, porque está bastante central na cidade e comunica muito bem com... Exatamente. Não, tem a questão de ser o verde no meio da cidade, tem a cena de ser um lugar lindíssimo, assim, a nível de... Notou alguma diferença? Desses anos? Nesses anos? Ainda não teve tempo? Eu não tive tempo, mas eu achava que não era assim, eu não lembrava de ter
Eu acho que eu nem cheguei a vir numa parte, tem um cercadinho exato aqui, que é por onde a gente entrou. Mas penso que devem ser essas novidades ao longo desses 15 anos, dessas mudanças. Chegou a visitar o museu quando veio a primeira vez? Não. A parte do museu? Não visitei. Como é que gostava de ver este parque daqui a 100 anos? Eu gostaria que ele tivesse preservado, que ainda existissem árvores e verde, e a casa, e a parte arquitetônica, porque isso tem história. E a história, quando a gente consegue, por exemplo, quando eu passo por um sítio como esse e mostro à minha filha que talvez essas pedras e essa construção tenha muitos e muitos anos, é como se nós conseguíssemos entrar num túnel do tempo e dizer, uau, pessoas construíram essa casa há 100 anos atrás, ou plantaram essas árvores, ou essas árvores já estavam antes desse tempo, mas foram preservadas. Então, o meu desejo para daqui a 100 anos é que o parque e todo o espaço de Serralves possa estar preservado, para que a história seja contada através de tudo que tem aqui e que hajam melhoramentos, mas que haja preservação. É o seu sítio preferido do Porto? É um dos meus sítios preferidos do Porto. Nostalgicamente, hoje é um dia muito especial, porque eu volto, algo que quando eu tinha 21 anos É fascinante. Exato. Fico muito feliz. Olha, eu também. É muito engraçado agora que a minha vida é totalmente diferente de Erasmus, ter a família aqui e vir. Então é um dos sítios, sim. Foi os primeiros encontros de Erasmus? Foi. Eu nem sabia na altura. Depois disso que eu fui no Palácio de Cristal, depois é que eu fui em outros sítios. Mas nós tínhamos alguns eventos com os grupos de Erasmus que era para nos conhecermos, para conhecer a cidade. E esse eu acho que foi um dos primeiros, porque eu cheguei dia 21 de janeiro de 2008. Então, fevereiro deve ter sido... Mas eu lembro que tinha sol e era mais calorzinho, não era frio. Então, fevereiro, março, eu acho. Olha, feliz aniversário, Parque Serralves, que tenha uma vida longa, muito produtiva, que as pessoas possam vir, se encantar e fazer as suas histórias de vida também, como eu fiz, aqui, no Serralves.